Vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, destes esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Evangelho do Senhor. Louvado seja Cristo. Amém. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva essa palavra assim. Para isso, Pai, nos ajude, me ajude. Que teu Santo Espírito nos conduza nesse momento através dessa palavra, nos dando o entendimento da tua vontade soberana, para que assim eu possa refletir o teu Santo Evangelho através da minha vida, das minhas atitudes e até das minhas palavras. Ajuda-me, Deus. Que teu Santo Espírito, então, nos conduza nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Semana passada nós começamos a olhar para este texto, para essa nova etapa do Sermão do Monte, a partir do capítulo 6, onde Jesus enfoca a questão da justiça do discípulo. Ela tem que ser uma justiça que sai do legalismo, da frieza da palavra, mas que entra em nossos corações quando sai dessa formalidade da letra. E ela, acima de tudo, precisa encontrar lugar nas nossas vidas, nas vivências, nas experiências que temos com o próximo e com o Senhor. Pois, do contrário, vai ser apenas uma justiça legalista, uma falsa justiça, uma hipocrisia que só vai me levar à condenação, que só vai me levar a uma religiosidade legalista. Então, a lei de Deus precisa ser amada, ela precisa encontrar lugar em nossas vidas, na prática de vida, e não numa imposição. Nós precisamos parar de querer que os outros nos vejam, parar de nos exibir enquanto cristãos, porque esperamos que sejamos louvados pelo que fazemos, reconhecidos e vistos. E o perigo de vivermos dessa forma é que nos percamos em nossa jornada, em nossa caminhada como cristãos. O risco é muito grande se continuarmos apenas exibindo essa falsa piedade, fingindo ser aquilo que não somos. Precisamos parar de ser hipócritas. Ou nós somos cristãos, ou nós somos discípulos do Senhor, ou nós vivemos como o mundo deseja. Nós precisamos tomar uma decisão que já deveria ter sido tomada há muito tempo atrás. Quem nós somos nesse mundo? Nós temos que parar com essa falsa piedade e viver de maneira que glorifique nosso Deus. Parar de escolher onde eu quero glorificar Deus e apenas obedecer. Parar de me preocupar com o que os outros vão falar ou vão pensar de mim, porque eu decidi escolher esse caminho. Parar de se importar com eles. E começar a olhar e pensar como Deus tem me visto.
como Deus tem olhado para mim naquilo que eu estou fazendo. E a partir do versículo 3, Jesus começa a falar das ferramentas, né? Ele nos dá ali 3 ferramentas que vão nos ajudar nessa caminhada para focarmos nessas coisas. E aí nós vamos falar sobre a primeira delas. E a minha Bíblia dá o seguinte título para esse bloco: Como se deve dar esmolas? E é isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo aqui, há um jeito certo e há um jeito errado de dar esmolas. E aí eu fui pesquisar, né, no Google, qual é a noção de esmola. E ele me deu a seguinte resposta: é a doação voluntária de bens materiais, como dinheiro, comida ou roupas, ou tempo, serviços, oferecidos por compaixão aos menos favorecidos. Embora o termo seja frequentemente associado à caridade direta, a pedintes, o conceito abrange qualquer forma de auxílio desinteressado prestado a quem necessita. Mas existe uma perspectiva religiosa e espiritual sobre o termo. Na tradição cristã, bem como em outras religiões, a esmola não é vista apenas como um favor, mas como uma prática da justiça social, solidariedade e partilha. Ela é considerada uma extensão das obras de misericórdia e uma forma de viver o amor ao próximo. E aí ele continua aqui, né, no conceito do que é esmola. E para nós, qual é o conceito de esmola? Será que Jesus Cristo na cruz nos deu uma esmola? Será que nós estamos devolvendo essa esmola a Deus, né, como uma prática social ou de justiça social, ou numa perspectiva religiosa, o que nós temos feito enquanto vida pode ser tratado como uma esmola? E aí cada um de vocês precisa avaliar esse conceito, né? E Jesus começa aqui dizendo, né, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então ele começa aqui pela maneira errada de dar esmola. Dar esmola não é o que nós fazemos. Não pode ser. No sentido de, geralmente você para num semáforo, alguém te pede alguma coisa, você olha lá, pega umas moedinhas, né, e dá para aquela pessoa. Eu me lembro de algumas vezes o Ayrton ensinando sobre isso. Ele disse que ele tinha uma prática de ter sempre moedas no carro. Porque aí, quando parava, ele pegava e dava. Ok, era a opção dele. Depois que eu passei ou parei de dar marmita para morador de rua, eu parei com essa prática de ajudar essas pessoas dessa forma. Porque durante um ano, ali, todos os dias da semana, de segunda a sexta, levando marmita para aquelas pessoas, eu entendi que eles não precisavam de comida. Eles não precisavam que eu desse alguns trocados para eles. Até porque, sempre que dava dinheiro, ou sempre que dou dinheiro para alguém, é para comprar droga. E aí a gente cai num perigo legalista, né? Não, então eu não vou dar dinheiro para ele porque ele vai comprar droga. E aí eu sempre faço a pergunta: se você, hoje, passasse por uma situação muito complexa e precisasse morar na rua, você conseguiria sobreviver sem droga ou sem bebida? Se você abandonasse essa vida que você tem e tivesse que morar na rua, você conseguiria viver ali dia após dia sem droga ou bebida? Então, será que a droga ou a bebida não é uma forma deles sobreviverem? E se Deus entregou aqueles homens aos desejos dos corações deles, você está dizendo que não vai ajudá-los na maldição da vida deles? Porque o dinheiro que você está dando, você está fazendo uma atitude que para Deus é uma bênção. Mas quem está recebendo que vai usar dessa forma é uma maldição. E se Deus resolveu amaldiçoá-los,
Por que você não vai deixar Deus te usar? Ou você acha que você é Deus e vai dizer, não, eu não vou amaldiçoar ou eu não vou abençoar aquela pessoa. Quem você pensa que você é? Ou é simplesmente porque você, não, meu dinheiro, eu vou deixar de usufruir do meu dinheiro para dar droga para aquele infeliz? Em geral é isso, é esse o problema. Essa questão do dinheiro mexe com a gente, mexe com todos nós. Quando mexe no meu bolso, é terrível. E aí o Ayrton tinha uma outra prática que para mim foi muito legal, e essa eu gosto. Eu me lembro uma vez, 2016, se eu não me engano, final de ano, eu tinha ido trabalhar na CEBI em agosto, e a CEBI estava às portas da falência, a coisa estava muito feia. O Ayrton tinha vendido o carro. Eu acho que todas as maneiras possíveis que ele pôde injetar dinheiro, ele injetou, e ele estava lascado, ferrado. E em janeiro seguinte sai aquele livro dele sobre ansiedade. Quem leu vai entender como é que estava a coisa para ele. E aí, de repente, a gente estava lá na CEBI, ele recebe um telefonema de alguém dizendo que tinha feito uma oferta para ele. E eu estava perto, eu me lembro dele falar, cara, mas é muito dinheiro, eu não preciso disso. E aí ele conversou com a pessoa e logo em seguida eu vi ele falando ali, eu recebi tanto, eu preciso de tanto e eu vou distribuir o resto. Será que a gente faz isso? Né? Quando a gente recebe uma oferta, a gente pode estender a bênção a alguém? A gente falava um pouco disso na vigília sexta-feira, né? Será que as bênçãos que nós recebemos é para que enfiemos no nosso bolso e as guardemos porque são nossas? Ou devemos compartilhar com alguém? E não é dar esmola isso. Será que nós temos agido dessa forma? Porque há um cuidado com o sofrimento do outro, há um cuidado com o outro, porque eu estou vendo o outro como imagem e semelhança de Deus, assim como eu sou? Ou eu simplesmente estou vendo alguém na rua pedindo esmola, um drogado, lascado, ferrado, que está com raiva de Deus e decidiu abandonar a vida, seja na bebida, seja na droga, ou seja, fugindo dos seus problemas? E, na boa, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela pessoa, eu não conheço, não sei nem quem é, não é problema meu. Será? Como será que nós estamos vendo essa questão? Ou, né? Não, eu estou aqui com o irmão do lado, eu vou dar ajuda para alguém, para que vejam e vão falar lá na igreja o quanto eu sou bom, o quanto eu sou generoso, o quanto eu fiz para ajudar alguém que eu não conheço. Qual tem sido nossa prática quando damos esmola? Eu já falei para vocês, alguns aqui já sabem a história, né? Eu estava no restaurante lá no plano, e quando eu saí, alguém me acordou e falou: "Ô, dá dinheiro aí para eu almoçar." E eu abri minha carteira, dei R$ 2 para o indivíduo e saí feliz, porque eu tinha dado esmola para alguém. E eu não dei muitos passos e veio a pergunta na minha cabeça: você almoça com R$ 2? E aquilo, naquele momento, eu parei e falei: não, eu não almoço com R$ 2, deixa eu voltar lá e pagar um almoço para aquele rapaz. E eu pude fazer isso. E aí eu entrei no restaurante, paguei um almoço para ele. E aí sim eu fiz o que precisava. Mas num primeiro momento, a minha sensação foi: deixa eu me livrar desse problema, toma aqui, ó. Mas aí a gente pensa assim: poxa, ele está parado ali. Se todo mundo que sair der R$ 2 para ele, ele vai conseguir almoçar. Por que eu tenho que pagar o almoço para ele? Né? Uma vez a gente saiu da igreja e foi almoçar num restaurante lá na Ceilândia. Estava eu, Sildete, Ana Luísa, e nós entramos. E quando eu fui entrar, a pessoa virou para mim: paga uma marmita para mim? Aí eu olhei, tá, na saída. Ele falou: mas eu estou aqui com mais dois. Tá bom, na saída eu pago o almoço. E a pessoa ficou lá. E outras pessoas que entravam, ela fez a mesma pergunta. E aí eu almocei com a Sildete e o restaurante era caro pra caramba. E eu me arrependi de ter ido. E eu tive que ainda pagar 3 marmitas para a pessoa. E eu fiquei, promessa bendita. Mas eu falei que ia pagar, né?
O problema é que quando eu saí com 3 marmitas, tinha várias lá já. E eu fiquei pensando, pô, por que eu dei, né? O cara já tinha ganhado o almoço. Nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. A gente fica arrumando desculpas para não fazer aquilo que Deus quer de nós. Claro que depois eu pensei, quer saber? Eu pude fazer e eu fiz a minha parte. E se ele está usando de má fé, um dia ele vai responder ao Senhor. Mas o Senhor exige de mim algo. E se eu não faço com alguma desculpa, o Senhor vai cobrar de mim essa desculpa um dia. Esmola, irmãos, não é caridade. Não são obras que geram mérito para a salvação. A salvação é alcançada exclusivamente pela graça e pela fé. Mas ela é um fruto natural, um dever de mordomia cristã e uma resposta de gratidão a Deus. O cristão é salvo para as boas obras. E essas obras são as evidências de uma fé verdadeira. Se você é cristão e não tem essas evidências, não gera frutos, que salvação é essa? Nós devemos dar esmolas orientados por princípios muito bem definidos, e um deles é mordomia e generosidade planejada. Tudo que nós temos pertence a Deus. E nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá. Esses recursos que recebemos não são para nós, mas deveriam ser para o reino. E é claro que nós vamos usufruir disso. Quando eu entreguei as marmitas, né? Eu fiquei quase um ano entregando marmitas, eu praticamente parei de trabalhar, porque aquilo me consumia o dia inteiro. E todos os dias, mais ou menos ali meio-dia, eu ia cozinhar, começar a cozinhar, cozinhava até umas 5, embalava, chegava em casa 8, 9 horas da noite, de segunda a sexta, todos os dias. E sabe uma coisa que nunca faltou na minha casa durante um ano? Foi comida. Porque todos os dias eu cozinhava. Todos os dias eu tinha alimento para dar para os outros. E vocês acham que eu não ia usufruir disso? Claro que eu usufruí. Mas também não faltou dinheiro para pagar as contas, para as coisas do dia a dia. Deus foi maravilhoso, magnânimo comigo. E foi um tempo muito bom. Foi um ano muito rico espiritualmente para mim. Foi um ano que eu me aproximei muito de Deus. Mas tudo foi planejado de uma forma bem sistemática para que isso acontecesse. Não por mim, primeiro pelo Senhor. Não foi uma atitude que eu decidi, eu vou fazer marmitas, eu vou entregar comida, e agora, o que eu faço? Não, eu busquei a presença do Senhor para isso. Era uma forma de abençoar os necessitados. Mas também é uma forma de combater a preguiça, uma forma de trabalhar para o reino. Porque todo dia eu tinha que estar ali. E vocês sabem o quanto eu reclamava disso. Não pelo trabalho pesado, mas porque a igreja não ajudava. E esse foi um dos motivos de eu ter parado, né, de certa forma. Porque eu não tinha mais tempo, eu não tinha como fazer aquilo sozinho mais. Era difícil, todo dia. E eu estava vendo um programa de TV, acho que foi no sábado, uma mulher que passou muita necessidade, sofreu muito, os pais morreram cedo, foi morar com a avó, e o enfoque da entrevista é que ela venceu, né, a despeito das dificuldades, dos problemas. E aí hoje ela tem um instituto que ajuda mulheres a buscar uma renda, buscar uma atividade que as tire disso, né? Então essa mulher mostrando lá o trabalho dela, o quanto ela se envolve e o quanto aquilo é bom para aquelas outras mulheres, artesanato, panificação, uma série de coisas no Instituto. E a Sildete falou o quanto isso é difícil, o quanto isso é oneroso, né? E aí eu disse, com certeza ela tem muitas pessoas que a ajudam. Mas não ajuda só financeiramente, são pessoas que saem do comodismo das suas vidas para doarem tempo,
para doarem serviço. E às vezes nos falta isso. Por quê? Porque o pastor chega aqui e fala, olha, vamos comprar alguma coisa. Aí você chega e fala assim, tá aqui o dinheiro. Eu fiz a minha parte. Mas não é só dinheiro, gente. Nós precisamos nos envolver fisicamente na coisa. Nós precisamos sair do nosso comodismo, né? Tem um grupo de homens aí caminhando todo sábado lá no Tagua Park. Eu tenho ido, eu acordo 15 para 6 da manhã. Para que 6h30 eu pegue alguns irmãos e a gente, 7 horas, comece a caminhada no parque. Vocês acham que é mole para mim? Que eu estou adorando isso? Tô não. Eu tenho amaldiçoado cada um dos irmãos que tiveram essa ideia. Mas qual é o meu papel? É estar lá com eles, é incentivá-los. E não adianta eu falar, olha, vão que eu vou estar orando por vocês. Estou feliz que vocês tiveram essa iniciativa, mas eu não vou não. É claro que eu não quero ir. Né? E eu tenho membros da igreja aqui que me enchem o saco quase que semanalmente, que eu preciso fazer uma atividade física, que eu preciso perder essa barriga que eu levei anos para conquistar. Né? Eu não sei o que eles têm contra essa minha barriga. Minha mulher adora a minha barriga. Só que não, né? Ela também é outra que me enche o saco. Eu preciso fazer uma atividade, vai caminhar, para com isso, para com aquilo. Mas se eu não estiver lá com eles, que pastor eu seria dessa igreja? Se eu não estiver aqui lutando, mostrando para vocês que eu também estou lutando contra os meus pecados, contra as minhas falhas, que tipo de pastor eu seria? Se eu não estiver à frente disso aqui, desses movimentos, que tipo de pastor eu seria? É muito fácil dizer, fulano, faça, ciclano, faça. Olha, tem uma atividade aqui que precisa de alguém. Quem é que vai levantar a mão? E aí ninguém levanta, então eu também não faço? Eu não estou dando esmolas para o Senhor. O Senhor não precisa que eu dê esmolas para Ele. O Senhor precisa que eu o ame. E amar ao Senhor é sair desse comodismo. Uma das coisas fantásticas do calvinismo, né? Nós somos calvinistas, para quem não sabe, e quem não sabe o que é isso, a gente precisa conversar. Quando Calvino começa com o calvinismo em Genebra, ele faz coisas fantásticas. Porque, entenda, eu não quero aqui exaltar o calvinismo ou o que Calvino fez, não é essa a ideia. O que Calvino fez foi olhar para a Bíblia e dizer, eu preciso fazer isso aqui. E aí ele cria uma série de coisas pensando no próximo. E ele traz a sociedade para esse pensamento. Então ele cria ali hospitais com atendimento gratuito para a população. Ele cria abrigos e orfanatos para acolher idosos e crianças, né, para que essas crianças recebessem instrução e aprendessem um ofício. Ele cria uma distribuição de mantimentos, com entrega regular de roupas, lenha para o inverno, pão para as famílias de baixa renda. Ele cria um fundo para os refugiados, porque naquela época, logo que começa a reforma protestante, os protestantes eram perseguidos. E aí eles fugiam para onde seriam acolhidos. E manter essas pessoas não era barato. Então ele criou um fundo para que se evitasse. Imagina só, nós somos aqui 20 e poucas pessoas. Temos uma renda fixa de dízimo. De repente chega 40 pessoas aqui que não têm condições. Como é que nós vamos ajudá-los? Então, se nós não nos prepararmos para isso, se nós começarmos a pensar, olha, vamos comprar cadeiras acolchoadas, vamos melhorar o som, vamos pôr um telão aqui, e aí gastamos tudo que temos, e aparece uma família e diz, olha, esse mês minha luz vai ser cortada. Aí eu vou dizer para ele, infelizmente nós não temos como ajudar. Mas existe uma forma. Irmãos, eu sei que vocês já deram o dízimo, deem uma oferta. Não seria justo, né? Nada impede que eu peça uma oferta para vocês. Mas se nós não gerirmos bem os fundos da igreja, nós estaremos pecando. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então, isso aqui está confortável demais. Até demais. Eu estava falando com a Demilson, né? Nós temos 1 ano de igreja, olha só, nós temos ar-condicionado. Eu acho que, tirando Taguatinga, Ceilândia Sul, essa é a única igreja que tem ar-condicionado. As outras não têm.
Ah, nós não temos cadeiras confortáveis, mas vocês estão sentados. Olha que bênção. Ninguém precisou ficar em pé. Nós temos um bom filtro de água. Nós temos um forno, nós temos uma série de coisas que fazem com que a igreja funcione bem. Mas esse fundo também não era só para cuidar das necessidades. Ele era usado para que essas pessoas que chegavam necessitados tivessem treinamento, para que então eles se tornassem úteis à sociedade. E isso trouxe um motor de impulsionamento econômico para a cidade, não só para a igreja, mas para a cidade. Porque não era uma cidade cheia de mendigos, era uma cidade cheia de pessoas necessitadas que estavam sendo não só supridas, mas ensinadas a suprir. E é isso que nós temos que viver aqui como evangelho. Nós não estamos aqui só para ser ensinados. Nós estamos aqui para ser supridos na nossa espiritualidade e então suprirmos os outros, ajudarmos os outros. Mas não é dando esmolas que nós vamos fazer isso. Havia também ali, instituído por Calvino, um combate à mendicância. A esmola, né, de rua era proibida. Você não tinha que estar dando esmola para o outro. Você tinha que olhar para ele com um cuidado social. E olhar para ele e dizer, olha, esse rapaz aqui está precisando, mas ele tem condições de trabalhar. Então eu vou investir na vida dele. Eu vou arrumar um emprego, eu vou dar educação, eu vou de alguma forma melhorar a situação dele para que ele saia dessa vida medíocre. Vocês não têm ideia de quantas pessoas moram na rua e têm casas. E por que eles estão morando na rua? Porque lá eles ganham roupa, eles ganham comida, eles ganham móveis, eles ganham muita coisa. Basta você olhar quando começa novembro. Se multiplica o número de moradores de ruas. Profissionais que estão indo para a rua para mendigar. Para quê? Aí quando chega janeiro, passou o período de festa, eles voltam para suas casas. E aí quando você vê esses nichos, né, de pessoas, desses moradores, você vê lá um monte de roupa jogada, brinquedo, calçados, porque eles receberam tanta coisa que eles começam a jogar fora. Eles viraram profissionais disso. E a culpa disso, em parte, é nossa. É muito culpa do governo, né? Que cria um auxílio excessivo. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizendo, não, eu não vou trabalhar não, eu ganho mais de 2.000 aí de auxílio do governo. Vou trabalhar para quê? Mas a culpa também é nossa. Quantos cristãos estão aí recebendo Bolsa Família? Auxílio gás, auxílio isso, auxílio aquilo. Isso é vergonhoso, gente. É vergonhoso porque a pessoa se acomodou com esses auxílios ao invés de buscar melhorar a sua vida. Ela prefere sobreviver de esmolas do que sair do comodismo e trabalhar. E o trabalhador é digno do seu salário. E às vezes nós nos acomodamos. Mas nós também precisamos entender que precisa haver um foco na comunidade de fé. Nós precisamos reforçar o papel da igreja como comunidade. Nós precisamos olhar uns para os outros. Nós precisamos começar a enxergar as necessidades dos nossos irmãos. Quando alguém vem até nós relatar um problema, não é apontar para a igreja, não é apontar para o pastor. Ah, não, vai lá, fala com o pastor que ele vai te ajudar. Seja financeiro ou espiritual. Ah, não, irmão, pode deixar que eu vou orar por você. Quantas vezes alguém vem te pedir algo e você dá aquilo que a pessoa quer? Muito mais para se livrar do problema, ao invés de se aprofundar no problema. Porque talvez aquilo que a pessoa queira não é a solução para ela. Ou é a solução que ela quer. É muito fácil dar R$100 para alguém comprar um botijão de gás. Mas será que essa pessoa vai ter comida para cozinhar depois que ganhou um botijão de gás? Então não adianta você dar um botijão de gás para alguém se ela não tiver o que cozinhar. Mas você fez a sua parte, né? Outra coisa que Calvino fez na igreja
foi dar esse cuidado físico, né, financeiro para os diáconos. Ele criou 2 grupos de diáconos na igreja. Eram os diáconos que gerenciavam essas ofertas e cuidava dessas pessoas. Um grupo que cuidava da parte de saúde, da parte de ensino, e um grupo que cuidava da parte financeira da coisa. Então, Calvino trouxe muitas coisas boas para a igreja, porque ele olhou para a palavra de Deus. E é nesse sentido que a gente precisa exaltar o calvinismo, não endeusá-lo. Para mim, o calvinismo é apenas um óculos que me ajuda a interpretar o que a palavra de Deus usa. Mas eu não posso dizer, bater no peito e dizer, eu sou calvinista. Não, eu sou discípulo. E o calvinismo me ajuda a enxergar isso. Mas, acima de tudo, irmãos, nós precisamos ter a motivação correta. A Deus toda a glória. Então, quando eu ajudo alguém, eu preciso que isso seja feito em segredo e sem exibicionismo. É assim que Cristo ensina. A caridade não pode ser usada para buscar reconhecimento social. Essa época de política é o que a gente mais vê, né? Os políticos espalhados por aí, comendo pastel na feira, apertando a mão de todo mundo. Eu me lembro de um filme que o cara era político, candidato a alguma coisa, e ele estava na rua lá, apertava a mão de alguém, vinha, pegava, passava o álcool. Saía, apertava na mão de alguém, abraçava, se limpava, passava o álcool. Ia comer alguma coisa na rua que ele não gostava, ele pegava, fingia que comia, virava e cuspia. Às vezes é isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. Hipocrisia pura. Às vezes é isso que nós estamos fazendo aqui na igreja. A gente vem para cá, senta, escuta, entra aqui, sai ali. Hipocrisia pura. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós devemos dar esmolas com a única motivação, a glória de Deus. O problema é qual é a nossa visão de esmola, e eu espero que isso tenha ficado claro. Ao dar esmolas, eu preciso expressar o amor de Cristo ao próximo, não o meu, porque não existe meu amor pelo outro, ainda mais alguém na rua. Como era difícil no tempo das marmitas, entregar uma marmita, aquela pessoa se sentir grata. A maior felicidade deles era pegar a marmita e dizer, olha, está quente. Era uma marmita de alumínio e ela estava bem quentinha, às vezes queimava a mão e eles ficavam tão felizes, porque estava recebendo aquela comida quentinha. E em geral, obrigado, e vinha, era um abraço, era um sorriso mais efusivo, e ali a pessoa não escovava os dentes há dias, não tomava banho. Não era fácil, gente. Mas era tão gratificante aquilo. Era tão bom poder, sabe, abrir mão de mim mesmo em prol do outro daquela forma. Dedicar grande parte do meu dia a servir ao Senhor. É essa a minha alegria como cristão. Servir ao Senhor. Sabe, poder cuidar da vida de vocês, poder orientar vocês, não por vocês, mas como um serviço a Deus. Não é uma obrigação, é um privilégio. Mas também eu preciso olhar o equilíbrio entre missão integral e palavra. Eu preciso, como discípulo, ver o ser humano em sua totalidade. A esmola que atende às necessidades físicas do corpo precisa vir acompanhada da proclamação do Evangelho. Não adianta nada eu dar dinheiro se eu não tiver oportunidade de revelar a necessidade espiritual para o outro. E isso era muito legal no tempo das marmitas. Era muito bom poder receber aquela pessoa e falar, e aí, pecador? Ele falou, oxe, você está pensando que eu sou quem, me chamando de pecador? E aí eu tinha a oportunidade de virar para ele e falar, você é um pecador igual a mim. Ou talvez eu até seja muito mais pecador do que você. Então eu não estou aqui, né? Quantas vezes eu puxava um para a porta da igreja, olha, você está vendo ali? Aquele tanto de cadeira, você sabe quem senta ali? Um bando de pecadores.
Porque essa igreja é para eles, é para os doentes. O Senhor veio para quem está doente. O Senhor não veio para os santos. Não tem um só santo sequer aqui nessa igreja. E olha quem senta na primeira fila, o diácono. Olha o pecador maior. Somos todos pecadores, irmãos. Vocês não têm ideia do quanto eu luto com os meus pecados. Todos os dias. Não é fácil. Eu preciso me debruçar e lutar. Como diz Paulo, eu preciso esmurrar a minha carne todos os dias, porque senão ela toma conta. Não é fácil. E essa missão integral na vida do cristão, ela não se divide entre o sagrado e o secular. Tudo no mundo pertence a Deus. E eu preciso entender isso. A missão do cristão, do discípulo, é glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Eu preciso unir a proclamação do Evangelho com a transformação da sociedade. Eu preciso ser luz lá fora. Aqui dentro, não. Aqui a gente não precisa da luz de vocês. Ou da nossa luz. Mas lá fora, sim. É lá fora que eu tenho que ser cristão. É no contato com a minha família que eu preciso revelar essa luz. Porque senão é fácil. E essa questão das esmolas, ela se estrutura em 4 pilares muito práticos, que são os mandatos. Estão lá em Gênesis. Mandato cultural, onde Deus ordenou ao homem governar, cultivar e cuidar da terra. O trabalho secular, ele não é inferior ao trabalho da igreja. O cristão deve redimir a cultura, a arte, a ciência e a política, mas através de valores bíblicos. Eu preciso tratar a política de maneira bíblica. Não é questão do candidato A, B ou C, ou de quem me oferece algo melhor. Não é questão de fazer um gato no trânsito porque eu vou chegar mais rápido. Não, eu preciso ser cristão em tudo. Eu estava pensando essa semana o quanto eu odeio motoqueiros. E eu amava andar de moto. Já falei isso para vocês. E eu acho que não dá para um cristão andar de moto. Sinceramente, não tem como. Porque quando eu vejo um motoqueiro subindo no meio-fio, sendo que tem um retorno a 10 metros, e ele está ali, ele te atrapalha porque ele tem que frear para subir no meio-fio, e você está atrás dele. Ele atrapalha quem ao sair lá na frente. Ele anda no corredor quando não deveria. E ele não entende que nós temos pontos cegos. E aí, se ele está no corredor, você tem que sair da frente. Porque senão ele corre o risco de você levar um chute, um xingamento e coisa do gênero. Então não tem como motoqueiro ser crente. E aí, um tempo desse, eu falava isso com um irmão na igreja, ele falou, não, pastor, tem uma maneira muito simples de você evitar problema com quem anda de moto. Foge dele. Quando você vê um motoqueiro, você sai de perto, deixa ele passar, deixa ele ser ferido. Olha que visão desgraçada. De um crente. Uma vez eu estava na porta da igreja e o irmão, lá em Taguatinga Norte, né, comercial, sentido indo, aí o irmão vem no cruzamento, aí sobe na calçada e estaciona na porta da igreja. Aí alguém chegou, ele não era irmão da nossa igreja, era de outra. Ah, o senhor conhece fulano? Eu falei, muito bonito, né, fulano? Você, cristão, andando de moto na calçada. Ele olhou para mim assim, não me conhecia. Aí o outro depois, nossa, pastor, como é que você fala isso com um cara, você nem conhece ele? Cara, eu não preciso conhecer você para te exortar. Está errado. Mas é tão natural, sabe? É tão besta, eu vou estacionar em fila dupla ali, porque eu só vou ali comprar um negócio, e aí você não entende que você está errado. A gente não percebe esses pequenos erros, a gente não percebe essas pequenas falhas. Ah, ninguém está vendo, é rapidinho, não vou atrapalhar ninguém. Mas Deus deu para nós o dever de governar, cultivar e cuidar. E quando nós falhamos nessas pequenas coisas, nós estamos falhando naquilo que é um mandato de Deus para nós. Mas nós também temos um mandato evangelístico que deve proclamar a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo.
chamar os pecadores ao arrependimento, sabendo que a eleição pertence a Deus. Eu não vou evangelizar porque eu vou salvar. Eu não vou salvar almas para Jesus. Eu preciso discipular porque é um mandato, mas é Deus que salva. Há também um mandato social que visa promover a justiça social e defender os direitos dos oprimidos, viúvas e órfãos, combater a corrupção e a desonestidade nas estruturas públicas e privadas, aliviar a pobreza material por meio da generosidade planejada e da capacitação pelo trabalho. Foi isso que Calvino fez. E dessa forma, então, manifestar o amor de Cristo de forma visível e prática na comunidade. Também é um mandato de Deus cuidar da comunidade. E a soberania de Deus é outro princípio em esferas. Cosmovisão. Uma cosmovisão que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor absoluto sobre cada centímetro da criação. E essa cosmovisão visa analisar a economia, a família, o Estado e a educação. E ela recusa a fé pessoal e a atuação pública do cristão. Não há separação entre a minha fé pessoal e a atuação pública. Não posso ser cristão aqui dentro e não ser lá fora. É tudo isso que eu falei aqui, gente. Eu preciso me envolver com as coisas do mundo, como cristão. Eu preciso parar de achar que eu não tenho que votar porque é tudo corrupto. Eu não tenho que... Todo mundo joga lixo no chão, então eu vou jogar também. Ou eu vejo um lixo no chão, eu não vou catar, porque não fui eu que joguei. Não, eu preciso cuidar do mundo de uma maneira ampla e geral. E esse cuidado está envolvido cuidar do outro. É como o samaritano, que passava ali e viu aquele judeu caído, e aqueles judeus eram, de certa forma, inimigo dele. E o que ele fez? Foi lá, cuidou das feridas, levou para uma hospedaria, pagou pelo processo e ainda disse, e se precisar de mais, na volta eu pago. Ele não precisava ter feito aquilo. Antes dele, outros judeus passaram e não fizeram o papel dele. E muitas vezes, quando nós não fazemos o nosso trabalho, Deus vai usar o ímpio para fazer. Nós vamos perder o privilégio de agir na vida do outro. Nós vamos perder o privilégio de servir a Deus. Mas por que nós fazemos isso? Porque, no fundo, nós temos um problema com o Senhor. A gente não tem a capacidade ou a coragem de dizer isso. A minha rebeldia é contra Deus. Não é contra o outro pobre lascado que está lá. Meu problema é com Deus. Meu problema é achar que eu sou bom demais e Deus não está sendo justo comigo. Deus é injusto porque eu sou tão bom, eu sou um servo tão bom e fiel, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu faço oração, eu ajudo os outros. E por que a minha vida é desse jeito? Deus não é justo. E se você tem algum problema em enxergar a necessidade do outro e não está disposto a se mover para ajudar, comece a avaliar o seu cristianismo. Porque talvez você esteja só dando esmolas. Talvez você esteja nessa visão aqui do Google do que é dar esmolas. E você não esteja olhando para o que Cristo fez na sua vida. Ele não te deu esmolas. Ele deu tudo. Porque era isso que Deus requeria dele. E você acha que Deus requer alguma coisa diferente de você? Você acha que as suas esmolas agradam ao Senhor? As suas moedas? O seu dízimo? A sua oferta? É isso que agrada a Deus? Se você acha isso, tem algo errado. Talvez você esteja servindo a outro Senhor. Talvez você está apenas perdendo o seu tempo. É muito fácil virar para alguém e dizer, olha, eu vou orar por você. Não se preocupe, esse seu problema aí eu não dou conta, mas nós vamos orar porque Deus é maior. Deus pode todas as coisas.
Mas cuidar do outro, se envolver com a vida do outro, principalmente quando a questão é financeira, não é fácil. Mas é aqui que Deus molda o seu coração. É aqui que Deus trata você. É aqui que Deus revela para você quem Ele é. É assim que a nossa justiça se torna maior ou excede a do outro. E infelizmente a igreja se tornou egoísta. A igreja não está preocupada em cuidar das pessoas. A igreja está preocupada em encher de pessoas dentro dela, em inchar. Eu me lembro de um cursilho lá no início. Foi no tempo que eu entregava as marmitas, então eu levei um casal de moradores de rua para o cursilho. E nós fomos duramente criticados por aquilo. A palavra não foi essa, mas é como se a pessoa dissesse: que tipo de membros esses moradores de rua vão ser na sua igreja? O que eles podem trazer de bom para a igreja? Moradores de rua, usuários de droga. E durante muito tempo, aquele casal, após o cursilho, serviu a Deus. Nós os ajudamos, alugamos uma casa para eles, ajudamos de alguma forma financeira para que eles buscassem trabalho. Aquele homem, usuário de droga, aidético, que saiu brigado da cidade dele com o pai, que não viu o pai há anos, pôde se reconciliar com o pai dele. Infelizmente, em algum momento da caminhada, eles se perderam novamente, mas foi escolha deles. Nós fizemos a nossa parte, nós oferecemos o que eles precisavam, mas infelizmente não era só o que eles queriam. Mas nós não estávamos interessados que eles viessem para a igreja. Não era nosso objetivo que eles se convertessem, que eles tivessem uma vida como a nossa. Nós apenas fizemos a nossa parte. Nós oferecemos Deus para eles. E se eles escolheram não servir a Deus, o problema não é nosso. Mas aqueles que vivem dessa maneira hipócrita, legalista, que acham que evangelho é encher a igreja, eles já receberam a recompensa deles. Eles têm igrejas grandes, cheias, e as pessoas olham, aquele pregador, como ele deve ser. Nossa, a igreja dele é enorme. Ele já recebeu a glória dele. Ele já recebeu o galardão dele. E aí, diante da eternidade, ele não entende que isso é tão pequeno, é tão pouco. E esse é o nosso cuidado. Nós não estamos aqui barganhando com o Senhor. Nós estamos aqui servindo a Ele. Mas Jesus continua no texto e você precisa entender uma coisa. Nem mesmo você tem que estar preocupado com o que está fazendo. Você não tem que focar no que faz, mas estar focado no que Deus quer. Quando você ajuda alguém, não é mérito seu. Não é para você ser exaltado. É para que Deus em secreto veja o que você está fazendo. A nossa esmola precisa ficar em segredo. Essa semana, lá no grupo de homens, houve um movimento para ajudar, né? E ontem, acho que foi ontem, foi sexta-feira, eu estava falando com a Demilson. Cara, beleza, você fez, aconteceu, foi bom demais lá para a pessoa, mas você mandou 16 áudios do grupo falando o que você fez, seu miserável. Não precisa disso. Ah, mas foi instrução do Leno para que eu fizesse e todo mundo soubesse o que eu estava fazendo. Ok, mas não precisa se exaltar daquela forma. Nós não fizemos nada. Nós arrecadamos R$ 500 para uma família que está precisando. Vocês têm ideia de uma família de, acho que são 4 ou 5 crianças, mais o homem? O que significa isso, R$ 500? Nada. E aí a gente está se exaltando porque fez isso? Olha que bênção. Não é nada. Nós vamos nos exaltar porque eu dei R$ 50 para ajudar?
O outro deu 100, outro deu tanto. Olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos na vida daquela família. Nada. Porque o que aquela família precisa não é de comida, não é de roupa, porque está passando frio. Ela precisa do Senhor. Porque se ela receber o Senhor, ela vai ter tudo isso. Não uma vez só. E é isso que a gente não entende, né? Quando a gente dá esmola, a gente dá do que nos sobra. Sabe por quê? Porque se eu der mais, eu vou ficar sem, pastor. Como é que faz isso, pastor? Se eu só posso dar 100. Se eu der 200, minha conta vai atrasar. Será que você realmente está fazendo o que Deus quer que você faça? Ou você simplesmente confia que o seu trabalho, o seu sustento, vem da força do seu braço e não de Deus? Como é que eu faço isso sem de uma forma que eu não esteja atento ao que eu estou fazendo, a minha motivação não seja essa, para que Deus veja e que a recompensa venha dele? É muito simples. Mateus 25, a partir do versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei respondendo-lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É assim que eu preciso cuidar do outro, como se eu estivesse cuidando dele. Um dia, na eternidade, todos os detalhes de tudo que fizermos, de tudo que fizemos, com o propósito da glória de Deus, será anunciado e proclamado. E aí sim receberemos o crédito e a honra por essas coisas que fizemos. Então, nosso Senhor haverá de galardoar-nos publicamente quando dirá: Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É aqui que nós vamos receber a nossa recompensa. Nesse mundo, não há recompensa. O problema é que eu acho que eu devo ter uma recompensa ou que eu estou sendo injustiçado. Mas o servo bom e fiel não é aquele que faz apenas o que tem que fazer. Se você acha que é um servo bom porque você vem para a igreja, porque você dá o dízimo, porque todas as semanas ou todos os dias você abre e lê a tua Bíblia, você não passa de um servo inútil. E é assim que Deus vai ver você, um servo inútil. Porque, na verdade, teu coração não está focado no Senhor, está focado nas obrigações. Ou talvez porque você veja isso como obrigação, então eu tenho que fazer. Se eu não fizer, o pastor Ricardo vai me encher o saco. O pastor Ricardo vai me cobrar. O Leno, então, a gente precisa tomar cuidado como nós estamos enxergando as coisas do Senhor. E eu já disse isso para vocês. Se você não quer isso, saia dessa igreja. Não fique aqui. Porque ouvir essas coisas e não fazê-las é trazer maldição para a sua vida. É melhor que você fique lá fora, seja ignorante disso. Que você não escute isso. Porque aí o Senhor não vai poder cobrar de você. É simples assim. O Senhor não vai cobrar daqueles que são ignorantes. Daqueles que não sabiam o que tinham que fazer. Mas aqueles que sabem, serão cobrados. Então, meu irmão, se você não quer viver isso, se você não quer ser esse discípulo, é melhor que você não ouça isso. Para muitos aqui já é tarde, né? Não adianta mais. Se você acha que vai fugir disso,
Acho que você já está ouvindo isso há tempo demais para ser dado como inocente. Então mude a sua vida. Nós precisamos conservar os nossos olhos bem abertos quanto a essa cena final que eu relatei aqui para vocês. E jamais nos esquecemos de que estamos vivendo continuamente na presença do nosso Deus e sob o seu olhar. Ele está conosco todos os dias, vendo o que nós estamos fazendo. Então, não deixemos de viver apenas para Ele. Que possamos parar de achar que estamos vivendo para nós. Semana que vem, permitindo o Senhor, nós falaremos sobre o segundo exercício de piedade e justiça na vida do discípulo: oração. Eu fiquei muito feliz sexta-feira, muitos irmãos aqui na nossa primeira vigília. Foi muito bom, foi um tempo muito bom, nós focamos bastante na oração. E aí a gente falou que na terceira sexta do próximo mês a gente vai fazer, mas a Sildete me lembrou de uma coisa: alguns irmãos estudam aqui na sexta-feira, né? Então, para não ter desculpa e esses irmãos não virem, depois nós vamos combinar outro dia, tá? Da semana. Mas aí, durante nossa caminhada, a gente vê isso. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um olhar diferente sobre dar esmola, sobre cuidar do outro, né? Não é dar esmola, mas sobre o cuidado com o outro. Que Ele nos ajude, que Ele continue nos ensinando e que nós possamos viver isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Que ela seja verdadeiramente um ensino para as nossas vidas e nos ajude a viver em conformidade com a Tua vontade. Que ela nos ajude a nos aproximarmos de Ti, Senhor, através do cuidado com o outro. Que isso seja uma referência de como olhar, de como enxergar o outro. E assim possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem nos dado e nos ajuda a partilhar com o nosso próximo, Pai. Não só as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Nos ajuda como igreja a vivermos em prol do nosso próximo, para que assim estejamos revelando a Ti mesmo, Pai. Não é fácil, mas tenho certeza que com a Tua ajuda, com o nosso esforço, conseguiremos, ao final de tudo isso, glorificar o Teu santo nome. E é isso que te pedimos, que nos ajude. A Ti toda a glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.